Olá! Hoje o nosso tema é o curso de medicina. Que a profissão de médico é altamente disputada no Brasil, disso ninguém tem dúvida. Agora, o que fazer para chegar lá é que são elas. Para falar sobre esse tema, eu converso hoje com 3 alunos que saíram da sala de aula e entraram direto na faculdade de medicina. Para esse tema, eu chamo hoje aqui, já parabenizando, aqui o Breno Barbosa Santos Droik Pimentel. Isso. É um Tudo prazer estar bem? aqui. Tudo certo. Obrigado pelo convite. Parabéns, Breno. Feliz aí Obrigado. com o teu feito. Eu quero chamar também o Igor Bersanetti Cabilondo. Olá, Tudo bem? Como vai? Parabéns para você, Igor. obrigado, tô bem, agora que eu passei, indo melhor ainda, né? Muito bem. E, claro, temos aqui a Maria Eduarda da Silva Nascimento. Seja muito bem-vinda, Maria Oi, tudo bem? Eduarda. Obrigada. Parabéns para você também. Obrigada. Olha, e para a nossa conversa também, eu chamo aqui o professor Paiva, ele que é professor do curso e colégio Objetivo. Sejam todos muito bem-vindos, casa cheia hoje. Obrigada, professor Paiva, por acompanhar essa nossa conversa aqui. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer participar com esses alunos aqui do nosso bate-papo. Muito bem. Bom, eu quero salientar aqui que esses 3 alunos, eles saíram da sala de aula do colégio Objetivo. É bom que se diga que eles foram preparados para isso. E eu vou começar com o professor Paiva explicando como é que se faz para colocar esses 3 alunos numa faculdade de medicina, e depois eu vou destacar cada uma delas, o feito desses meninos que foi grande. Eu só queria abrir a matéria aí com o senhor, professor. Tudo bem. Bom, nós dentro do colégio, né, tanto na biologia quanto em qualquer outra disciplina, nós procuramos dar um maior suporte possível. Então, a questão do referencial teórico, dos treinos com exercícios, das orientações de materiais para eles poderem estudar, inclusive, né, com até o oferecimento de aulas de Olimpíadas para várias disciplinas, para todo e qualquer aluno do ensino médio do colégio, né, o que acredito tem favorecido bastante a caminhada de alguns e até auxiliado muito, né? O Igor depois pode até comentar muito bem sobre isso, né? Tive a honra aí de acompanhá-lo numa Olimpíada Internacional. Então, é mais um recurso que nós podemos oferecer para os nossos alunos. Então, tanto no colégio como no curso depois, para aqueles que frequentam o curso, né? O objetivo busca o maior suporte possível, né? Na parte teórica, na parte prática e até na orientação pedagógica, na vocacional, porque eles têm todo esse material e todo esse suporte pessoal no colégio. Muito bem. Eu quero agora jogar a bola para o Igor, porque, Igor, você entrou na USP e na Unesp, e você entrou como aluno olímpico. Eu queria que você explicasse como é que foi esse feito. Bom, as vagas olímpicas, né, de forma geral, são bastante recentes. Então, no caso da USP, né, ela fez a primeira em 2019, parou por conta da pandemia, e esse ano colocou de novo, só que com esse ano medicina em 2019 não teve. Então, é um processo um pouco diferente porque não tem uma prova. Não tem a prova, né? As provas já seriam as Olimpíadas. Então, o que é? Quando eu presto essas Olimpíadas, quando eu vou, dependendo do desempenho, eu ganho medalhas, né? Eu tenho bronze, prata, ouro, menção honrosa. E algumas, a maioria, levam para internacionais e também tem participação internacional, bronze, prata, ouro internacional. Então, o que acontece? Eles vão abrir um edital. E nesse edital, na Unesp é diferente da UVEST, né? Então, da Unesp eu só posso colocar uma medalha, que seria a maior que eu tenho. Então, no meu caso, seria a participação na IBO, que é Internacional de Biologia. Já na da USP, FUVEST, eu coloco quantas medalhas eu quiser. Claro, dentro daqueles aceitam dos 2 últimos anos e eles fazem uma soma de pontos para ver quem entra. Nossa, que interessante.
O Breno, coloca para a gente como é que foi a sua atuação e como é que você fez para chegar num resultado tão magnífico quanto esse. Uhum. Então, Malu, é que é um conjunto de coisas, né, muito grande, mas eu vou destacar alguns pontos assim que eu acho que foram os mais importantes. Eu acho que o primeiro, no começo de tudo, é você ter paciência e disciplina, porque eu, por exemplo, quando no começo do cursinho, eu ainda estava muito abaixo para medicina, sabe? Tinha muita gente do meu lado, assim, tirando os simulados 85, 89, e eu lá com 65, mas eu pensava, não. Tinha dia que eu pensava, meu, não é para mim, tudo mais, mas assim, você ter paciência, estudar, estudar todo dia e pensar, não, eu vou alcançar, eu vou alcançar, eu vou alcançar no final do ano, final do ano, final do ano, continuar estudando todo dia, eu acho que isso para mim é o que, pelo que eu observei na sala inteira, né, eu acho que isso é o que mais diferenciava, assim, quem se deu bem e quem alcançou, porque realmente tem hora que bate um desespero muito grande, porque meio que a gente acaba pensando que o nosso futuro é meio que a prova, entendeu? E assim, quando a gente vê outros que estão já em outro nível de preparação, que já passaram por coisas que você está passando, você pensa que você tem que estar no nível deles e tudo mais, mas assim, você tem a paciência, entender o seu tempo de estudar e de desenvolver o seu conhecimento, eu acho que é uma parte muito importante. E aí, para isso, parte mais técnica, assim, eu acho que fazer muita prova antiga foi muito importante para mim, disponibilidade dos professores para trocar ideias sobre a matéria depois, porque nessas trocas, assim, nessas conversas que eu tinha, por exemplo, depois da aula, por exemplo, com a dona Vera, queria mandar um beijo para ela também, porque ela foi uma mãe para mim lá, e nessa hora que você conversa com os professores, você ganha muita experiência, você entende umas coisas muito melhor quando você conversa com alguém, principalmente com os professores. Então, eu acho que esses foram os pontos mais importantes, né, e lógico, muita disciplina, muito treino, que realmente é muito difícil, mas é completamente possível. Ô, Breno, você entrou em quais foram as tuas universidades? Não, foi só a USP. Só a USP, olha só. Agora já estou acostumada, né? Porque já vi ali Unesp e USP, eu já achei que todo mundo podia entrar em duas faculdades, né? Parabéns aí também, que legal. E agora eu quero jogar a bola para a Maria Eduarda. Maria Eduarda, você entrou em duas também. Isso. Eu, Santa Casa? eu passei na Santa Casa e agora na UFMG. Olha, que legal, Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que Isso. legal. E diz uma coisa, como é que foi para você, assim, você também como aluna olímpica, como é que foi para você esse momento da vida? Porque eu fico imaginando, né, Maria Eduarda, para todos os alunos, sempre o vestibular é uma grande preocupação, né? Como é que foi essa performance na sua vida? Assim, como acho que para todo mundo foi bem complicado, o período de prova é muito puxado, principalmente emocionalmente, mas eu acho que o fato de eu ter tido bastante aula, feito Olimpíada, prova, muita prova antiga também, como o Breno comentou, eu acho que dá certa tranquilidade de chegar no lugar da prova e saber que o que você podia ter feito, você fez. Mas não dá para escapar do nervosismo dos resultados e tudo mais depois. O Paiva, agora jogando a bola para você, para a escola, como é que é essa questão do aluno olímpico, né? Qual que é a diferença de preparar um aluno olímpico para os alunos que não fazem parte de Olimpíadas? Bom, na verdade, o aluno olímpico, para nós, né, no objetivo, ele é um aluno como os outros alunos do ensino médio. O que vai diferenciá-lo, na verdade, Malu, é que esses alunos, por conta da área de interesse, né, tanto na biologia como na física, na química, eles têm uma dedicação maior e uma habilidade muito grande para esses temas. Então, é oferecido para eles como um curso à parte. Então, eles têm horas a mais de aulas daquela disciplina, né? Na biologia, por exemplo, a gente tem horas de aula a mais de preparação. Então, horas que a gente só discute biologia e a gente tem a possibilidade de discutir com eles biologia num nível um pouco mais avançado do que no próprio ensino médio. Então, eles acabam tendo uma bagagem aí dessa disciplina maior.
né? Mas, na verdade, isso depende muito do interesse do aluno, né? A gente tem vários alunos que às vezes começam numa Olimpíada de uma disciplina, depois migram para outras, porque acabam descobrindo mais afinidade, mais interesse, né? E até uma aptidão maior. Então, na verdade, assim, são alunos, né, brilhantes, né? Só que são alunos que estão lá na sala de aula, assistindo as mesmas aulas que os outros alunos, porém, dado o interesse deles, eles podem e acessam essas aulas extras e esses projetos. E aí a gente consegue dar uma atenção diferenciada dentro só da nossa disciplina com eles. Porque é interessante destacar que eu tenho aqui essa informação, que a USP ela disponibilizou o acesso de 100 cursos, né, por meio de competições do conhecimento. Dessas 200 vagas, 3 foram de medicina. É isso mesmo, né, Paiva? Isso. Né, de medicina ainda é uma menor quantidade, né? Até uma vez conversando com o Igor, a gente estava falando dessa questão de quantidade de vagas, né? A medicina sempre tem uma quantidade um pouco menor de vagas oferecidas olímpicas. Por enquanto, acredito que isso no futuro, né, torne-se um pouco melhor, né? Tem um panorama melhorado, mas ainda é medicina um pouco mais restrita, o número de vagas é menor. Então tem que ser aí o aluno com um destaque muito grande mesmo. Igor, eu queria que também você falasse sobre isso, quer dizer, é algo que, vamos dizer, começou incipiente, mas ainda essa oferta que a USP faz ainda é pequena na sua avaliação? Bom, claro, é o primeiro ano, então não esperava que eles botassem muitas vagas também, mas sim, eu acho que essas 3 vagas atualmente na Doutor Arnaldo são só um começo, porque eles podem disponibilizar muito mais vagas. Porque esses alunos olímpicos, né, já mostram que eles têm uma formação, tanto uma formação quanto um interesse próprio, que já é além do que é oferecido no ensino médio. Então, que já seria algo no nível de uma faculdade, ou, por exemplo, de uma iniciação científica. Então, isso já seria algo legal para a faculdade, porque elas falam, olha, esse aluno está interessado em pesquisa, esse aluno teria facilidade com os estudos dentro da sua universidade. Então, acho que conseguir expandir essas vagas olímpicas seria uma coisa muito boa, tanto para a faculdade quanto para os próprios alunos olímpicos, claro. Ô, Breno, eu queria também te ouvir falar sobre isso, né? Quer dizer, quando você tem essa disponibilidade, né, da universidade, é algo novo, né? Que, assim, como é que para o aluno que está ali às vésperas da grande preocupação com vestibular e tudo mais, como é que foi isso para você? Olha, é uma pressão muito grande, né? Mas acho que a maior pressão é você com você mesmo. Eu tive um pouco mais de sorte porque eu fiz esporte a minha vida inteira e isso me preparou bastante para a situação de pressão. Então isso foi muito bom para mim, foi muito positivo, porque eu sentia, por exemplo, muito mais nervosismo quando eu jogava basquete, quando eu ia jogar algum jogo do que quando eu ia fazer uma prova, porque é uma coisa muito mais, você não tem como muito você errar, não é uma coisa muito instável quanto o esporte, e isso me preparou legal. Então assim, lógico que eu me sentia pressionado e tinha um nervosismo, né, afinal, a minha preparação do ano inteiro era para aquilo, mas eu sempre levei um negócio comigo que me tranquilizava, que eu realmente fiz tudo que eu podia. E eu acho que quando você faz isso, você fala, não, cara, não tinha mais o que eu fazer. Então, tudo que estava ao meu alcance, e tudo que estava ao meu alcance, eu digo, eu sou o meu tempo de descansar também, manter a saúde mental, não estudar 24 horas. Mas Você por tinha eu uma saber que rotina? eu tinha, mas era mais semanalmente. Mas assim, não alterava tanto, mais ou menos. Eu via as aulas de manhã, eu via todas, apesar de algumas eu estar fazendo alguns outros exercícios, porque eu já tinha adiantado a matéria. Eu sempre estava ali na aula, porque, como eu disse, eu gostava muito de conversar com o professor. Para mim era uma parte muito importante, assim, eles me tranquilizavam também, então, assim, eu gostava de ir para a aula, apesar de algumas eu já estar adiantado. E aí, de tarde, eu descansava um pouco de tarde era basicamente só exercício e eu estudava a partir disso. E aí, prova antiga, e assim, às vezes quando eu descansava, para não perder tanto tempo, né, sem ser lendo obra obrigatória também, que tinha algumas que eu não conseguia,
eu ficava vendo coisa da USP, eu ficava vendo coisa de faculdade também, algumas matérias que eu ia ter, tipo assim, bioquímica, que todo mundo fala, eu tinha curiosidade. Então, assim, eu estudava e sempre tendo em mente o que eu ia fazer, que é medicina, aonde eu queria fazer, que é a USP, tudo mais, mas assim, a rotina variava semanalmente. E perto das provas, o que me ajudava muito era isso, eu sabia que eu fiz tudo que eu podia, então eu não sentia nervosismo, mais ou Agora, menos. a minha percepção é que, assim, tem que estar altamente focado, né, Breno? O dia inteiro eu pensava naquilo, e toda semana, todo dia, assim, tem dia que você pega para descansar um pouco mais, porque você precisa, porque tem hora que você não rende mais, tá lendo a questão, você lê o enunciado 3 vezes, você fala, meu, o que eu acabei de ler? Nessa hora você tem que parar para descansar, mas assim, toda semana, uma coisa muito importante é eu me imaginar lá dentro da USP, ver as provas antigas para pensar, eu estou estudando isso para fazer essa prova que é desse jeito para entrar nessa faculdade. Então, eu acho que esse foco realmente é muito importante para entrar em curso tão concorrido como medicina, ainda mais na USP. Então, tem que ter Claro, muito foco. claro. Agora, eu queria falar com a Maria Eduarda sobre essa questão da organização. Você tinha uma rotina no seu tempo de estudo? Como é que era a sua performance aí nesse tempo que você se preparou? Minha rotina basicamente era assistir às aulas de manhã, eu também ficava em todas, mas algumas que eu já tinha mais facilidade ou que eu já estava adiantada, eu ia fazendo outras matérias. E aí eu almoçava e de tarde eu fazia o cursinho preparatório do objetivo também. Então eu almoçava e quando sobrava tempo eu tentava estudar redação, que era uma coisa que eu queria tentar ir um pouco além. E às vezes eu também fazia exercício, adiantava matéria nesse período antes das aulas da tarde começarem. E aí, basicamente, minha rotina estava bem focada nesse período da escola. Quando eu saía, eu tentava fazer outras coisas, tentava ir para academia, ficar um pouco com a minha família, porque eu também não aguentava estudar o dia inteiro. E aí, às vezes, no transporte público, para adiantar um pouquinho, eu lia as obras obrigatórias que eu precisava adiantar também. Mas era Olha, basicamente isso. ô Maria Eduarda, e valeu a pena, né? Porque você teve também um resultado muito bom também no Enem, na prova de redação e matemática. Conta isso pra gente. Sim, no Enem eu estudei bastante para redação e, inclusive, eu consegui uma nota bem boa, consegui tirar 960. E na prova de matemática foi uma surpresa, porque era até uma matéria que eu tinha um pouquinho de dificuldade ainda no Enem, mas eu consegui tirar a nota máxima. Olha, que interessante. Pai, você queria completar? Então, como é que é esses alunos aí perto de você, né? Assim, esse tempo todo, né? Como é que você nota vamos dizer, como é que o professor nota em sala de aula quando o aluno vai bem, vai melhor, ele se supera? Dá para notar isso? Dá sim, Malu. Né, nós começamos aí a preparação anualmente de muitos deles. E durante esse período que vai transcorrendo, a gente vai percebendo aqueles que vão se abatendo pelo desânimo, né? Que nem o Breno falou, tem hora que você olha para um, você vê que eles já estão esgotados e eles já estão com aquele semblante de não vai dar, né? Outros, você vê que já estão cada vez mais animados, porque você percebe que o rendimento deles está melhorando. Então, assim, o comportamento deles demonstra ali o que está acontecendo. Fora que, né, nós estamos ali o tempo todo acessíveis a eles. Então, nós temos essa percepção de todos esses que vêm o tempo todo conversar, né? Uma coisa que eu achei muito bacana, né? O Breno destacou, que é uma dica aí valiosa para quem começa essa jornada, né? Procure seus professores, converse fora de aula também, né? Não só sobre a dúvida da matéria, mas também sobre uma orientação, perguntar da carreira, perguntar de uma disciplina futura. Ele citou bioquímica, até dei risada que bioquímica é uma coisa que muitos acreditam ser bastante difícil por misturar disciplinas diferentes. Então, assim, você vai já se ambientando, já vai se preparando até psicologicamente para o que você vai enfrentar.
Isso demonstra que você tem um foco, que você tem aquele objetivo muito claro para você, né? Isso é bem bacana. E o aspecto da questão física também, né? A Maria Eduarda também falou que de vez em quando procurava ir à academia, né? O Breno praticava esportes. Então, o que acontece? A preparação física é importante, né? Então, tem a parte, sim, do conhecimento, tem a parte ali, mas a questão física, você tem que estar preparado fisicamente, porque tem muitos que nós percebemos que eles chegam no topo do rendimento, só que a questão física acaba derrubando um pouquinho, porque o cansaço, a estafa, acaba perto das provas, que é no final do ano, é já no final da preparação, acaba prejudicando um pouquinho. O Paiva, sabe que eu já fiz várias matérias, né? Nos aulões, né? Aquelas aulas maravilhosas e tal. E eu sempre notei isso. E eu lembro que eu tive proximidade com um aluno uma vez, e ele destacou isso que o Breno falou, sabe? Aquela conversa com o professor. Eu sempre quis entender por que isso ajuda tanto. Eu queria ouvir você e o Breno explicando. Ele na condição de aluno e você de professor, evidentemente. Por que tem isso? Assim, a hora que a Vera, né, ele contando da Vera, o Belinda, quando chega perto do professor, parece que algo se modifica. O que é, professor? Então, assim, eu acho que tem uma questão ainda do encantamento, né? Porque imagina você poder conversar com um Belinello sobre botânica, conversar com a Vera sobre geografia, né? Sentar com o professor José para discutir uma equação matemática, né? Todos eles, eles têm uma bagagem de conhecimento ali que é muito grande. Então, já começa por esse encantamento, de você ter essa proximidade. Acho que isso para o aluno acaba sendo motivante. Ele perceber que aquele professor que ele está ali olhando, que tem um conhecimento que ele precisa ter também, não é alguém disponível, é alguém que está ali no mesmo patamar que ele, que está ali sentado para dialogar com ele. Né? Por exemplo, se eu sentar para conversar biologia com o Igor, eu garanto a vocês que eu vou aprender muito com o Igor, porque tem coisa que o Igor estuda em biologia, por causa das Olimpíadas, que vai além da minha área de interesse, dentro da própria biologia. Então, ele vai enriquecer. E aí, uma coisa que é legal que os alunos saibam é que não é só para eles que é enriquecedor, para a gente é enriquecedor. Né? É um prazer imenso, é muito gratificante quando um aluno seu te procura para conversar sobre a sua disciplina, para pedir orientação para você, porque eles têm que entender uma coisa, nós estamos influenciando na decisão da vida dele. Eles são muito jovens e têm que decidir o que eles vão fazer para o resto da vida, não que isso seja impossível de ser mudado, claro, se arrepender depois, eles são jovens, têm todo o tempo do mundo para mudar, mas nós estamos participando de uma escolha super importante, uma escolha que, pensa, a família deles tem um peso enorme e nós estamos recebendo esse mesmo peso para ajudá-los a decidir. Então, né, eu gostaria que os alunos entendessem isso, que nós estamos ali para ajudá-los, ninguém é inacessível, né? Nosso conhecimento não é infinito, mas dentro do que nós temos conhecimento, a gente pode contribuir, pode ajudar também, esclarecer algumas coisas e fazê-los enxergar, às vezes, o vestibular de outra maneira. Isso é bem bacana de perceber nessa troca. O Breno passa pelo encantamento mesmo? Passa, pô. Imagina a Vera, com as 1000 histórias que ela tem, e toda a bagagem que ela tem, lá falar com ela, nossa, eu acho que são, assim, acho que são 2 pontos. Eu aprendia muito mais conversando sobre a matéria, não só assim, vendo aula, lendo livro, fazendo exercício, lógico, é a base do estudo, mas assim, quando eu conversava com o professor sobre a matéria, eu trocava uma ideia assim, informal, uma resenha ali, nossa, era a hora que eu mais aprendia. E aí eu já puxava assuntos que eram um pouco mais aprofundados. O professor PH também foi muito bom, que ele a gente conversava, ele me falava umas coisas. Às vezes eu pegava a prova de transferência da USP, que caiu umas coisas mais aprofundadas, mas mais por curiosidade. E assim, nessas que você vai perguntando umas coisas mais aprofundadas, você começa a entender umas coisas que você está estudando agora. Essa parte é muito legal, essa parte da resenha. E outra parte que eles a Vera, principalmente, me tranquilizou muito, assim, durante o processo. Eu pedi orientação mesmo, de estudo, e orientação pessoal também. A Dani, coordenadora também, eu falei bastante com ela.
Então, essa parte me ajudou bastante também. Eles dão uma tranquilizada, dão mais um norte, e você começa a sentir que você está chegando ali. Isso é muito bom. Acho que são esses. Tem mais coisa, mas acho que esses pontos são os principais. Nossa, que frase emblemática, né, que ele disse, né? A gente sente que está chegando, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Agora eu quero jogar a bola para o Igor. Igor, essa questão do aluno olímpico, né? Quer dizer, você vem se dedicando já há muito tempo e é impossível não lembrar das suas performances e tudo mais, né? Quer dizer, você já vem como um aluno brilhante. Você acha que você foi fazendo um passo a passo para pro seu ingresso na universidade se tornar mais paulatino mesmo, assim, aos poucos você foi conquistando? Como é que foi isso para você de ser um aluno olímpico que conseguiu esse feito, né? Quer dizer, 2 universidades importantes e no curso que você queria? Bom, dá para dizer que foi um passo a passo, porque eu comecei ainda no sexto, quando eu ainda estava no 6º ano, eu comecei prestando o BIMEP, que era de matemática. Na época eu não consegui nenhuma medalha, mas depois continuei nas aulas, aí acabei chegando à biologia, né? E aí acabei, claro, comecei ruinzinho, né? Entre aspas, só com bronze. Depois no outro ano já foi um ouro e depois no 3º do ensino médio já consegui ir para internacional. Por exemplo, na biologia dá para ver claramente esse patamar e isso, entre outras coisas, me botaram dentro da universidade. Também tem na física, né, que eu também tive que tentar algumas vezes para conseguir medalha. Que legal, que legal. E é isso mesmo, é esse trabalho, né, que você vai estudar, porque estudar, temos que estudar, isso é a questão, não se discute. Mas, assim, você vai galgando, né, galgando, e aí esse contato, eu lembro de Olimpíadas, né, de vocês contarem o contato também com mestres, com alunos de outros países, né, esse intercâmbio também, tudo isso vai te dando uma bagagem Sim. que na hora que você chega lá, quando, né, o Breno fala isso, né, assim, esse chegando, esse gerúndio importante na vida de vocês, né, quer dizer, eu acho que é fundamental também essa vivência e experiência que vocês têm nas Olimpíadas, né, Igor? Sim, também, já pegando as Olimpíadas, né, descontando as vagas olímpicas, né, dá para falar para o próprio vestibular. Porque os tempos normalmente são parecidos. Então, uma prova com 4 horas e 30 questões, com algumas escritas. Ou algumas que são mais corridas ainda. Então, isso é um tempo praticamente próximo do vestibular, né? Então, fazendo essas Olimpíadas também dá para treinar um pouco do tempo, do estresse de fazer uma prova com hora cronometrada, com questões difíceis, que tem muito em jogo, digamos assim. Tá certo. Ô, Maria Eduarda, você, vamos dizer, teve um brilhantismo numa área que, assim, é bastante temida, né? Que é a questão... a surpresa foi em matemática, ok, mas a prova de redação é bastante temida, né? Sempre, né, que eu converso com os alunos, eles estão sempre falando, né, é a redação, né, e tudo mais e tal. Eu queria saber o que você fez, né? Ou algum pulo do gato, né? Que a gente está sempre procurando aí qual é a saída, por onde que eu vou e tudo mais. E o aluno que vai prestar medicina certamente já está pensando nisso, né? Então, assim, queria saber o que você fez. Eu também escrevo, viu? Então eu passo essa pergunta e ela é profunda. O que te facilitou para chegar a uma boa redação? Eu acho que o que fez a maior diferença foi eu ter aproveitado um pouquinho da pandemia, o final do ensino fundamental, para começar a aprender a redação do Enem. Então, quando eu cheguei no ensino médio, eu já tinha uma noção da estrutura, eu já sabia mais ou menos o que eu precisava. Então, no ensino médio, meu trabalho basicamente foi escrever muito, treinar muitos temas diferentes e principalmente fazer o Enem como treineira desde cedo para conseguir colocar em prática. Então, acho que isso foi me dando confiança. E, além disso, eu também lia muito texto, nota máxima, para entender
que precisava ter e o que eu não podia colocar para não errar e não perder ponto por bobeira, por exemplo. Entendi. Mas, assim, a leitura também te facilitou, a leitura de livros? Ah, sim, bastante. Principalmente essas leituras obrigatórias do vestibular e do colégio dão muita bagagem sociocultural para colocar na redação e também ajudam muito a escrever melhor mesmo. Então, acho que foi uma ajuda muito grande para mim. É, porque escrever não é fácil mesmo, né, Maria Eduarda? Quando as pessoas reclamam, né, os estudantes, os alunos de um modo geral, então é porque, assim, é difícil você conseguir encadear as ideias, o vocabulário, né, as frases e tudo mais, né? Então, assim, eu fico imaginando que esse treino seu, ele foi muito importante para chegar a essa grande nota no Enem, né, o Maria Eduarda? Assim, se você tivesse que dar uma dica, vai por onde? Eu acho que o principal é treinar temas muito diversos e cronometrar o tempo, porque não adianta escrever sem cronometrar, porque no dia a gente, infelizmente, não tem todo o tempo do mundo para escrever. Então, acho que é muito importante ter essa noção do quanto tempo você tem para escrever e saber que pode cair qualquer coisa. Então, não negligenciar nenhum tema possível de redação e treinar o máximo possível. Essa abertura de mundo, né? Porque, assim, para os temas, né? Que é isso que você está falando, né? Porque se é para falar, sei lá, de alfinete, se é para falar da questão da mulher e tudo mais, quanto mais você, vamos dizer, adensar rechear esse repertório, melhor você vai poder escrever com o tempo que você dispõe ali, que é o tempo que eles dão, né? Sim. Muito bem. Agora eu quero puxar o assunto para o Breno. Na USP, Pinheiros, foram 117 candidatos por vaga, né? Quer dizer, são 15 mil estudantes disputando 128 vagas para medicina, né, Breno? E uma das vagas, ela foi sua. O que que você fez para passar numa peneira dessa? Então, mano, de novo, é um conjunto de coisas, assim, cada um vai ter sua trajetória, né? Porque cada um tem o seu jeito de estudar melhor. É lógico que tem algumas coisas que são básicas, né? Você assistir a aula, fazer exercício, ler a teoria do que você está com dificuldade. Mas, assim, eu acho que os pontos mais importantes eu já acabei falando aqui. A primeira é a disciplina, e ter disciplina, tipo, é você saber o tempo que você tem que descansar também. Porque senão tem muita gente que fica estudando o dia inteiro, o dia inteiro, chega na metade do ano e ninguém aguenta mais. E isso é complicado. Isso, assim, tem que ter essa mentalidade que você precisa estudar, que a sua vida não é o vestibular, que você tem que ter, por exemplo, um momento do dia que você é feliz, que você se diverte fazendo alguma coisa, para tudo isso fazer sentido. Porque, assim, eu tinha momentos que, sei lá, parava para jogar basquete ou parava para ver outro exemplo melhor. Parava para, sei lá, ler alguma coisa de medicina. E eu achava interessantíssimo, assim. Eu falava, eu estou estudando porque eu quero um dia poder ter mais tempo para ler essas coisas, ou ter mais tempo para jogar basquete, ano que vem, esse ano, no caso, né? E agora eu já passei. Então tem que ter um momento também para você ser feliz, para isso tudo fazer sentido, entendeu? Porque se você fica estudando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, tem uma hora que perde sentido, você fica desanimado. Eu, no primeiro ano de cursinho, aconteceu muito isso comigo. Eu pensei em desistir muitas vezes. Assim, de eu estar estudando, sei lá, eletrodinâmica, na primeira vez, algumas coisas assim, aí 9 horas da noite, nada entrando na minha cabeça, eu pensando, meu, os caras estão tirando 85, eu estou tirando 70. Aí eu falava, não, não vai dar. Aí você tem que ter paciência, tem que saber, tipo, o tempo de descansar. E, algumas coisas não mudam. Você tem que estudar, você vai ter que abdicar de algumas coisas, óbvio, né? Assim, eu fazia simulado de final de semana, que era o melhor dia para mim, né? Eu fazia sempre domingo de manhã. Então, assim, eu sabia que sábado à noite eu não podia sair e voltar muito tarde. Eu tinha dia que eu tinha que estudar o final de semana todo, sábado, domingo de manhã.
Então, eu sabia que eu não podia sair. Então, eu acho que isso é o mais importante, porque a parte de estudar não tem tanto segredo, até porque cada um tem a sua mentalidade, né, o seu modo de estudar, mas eu acho que a parte psicológica é o que mais pega. E mais uma dica muito boa é fazer muita prova antiga, porque é o momento que você realmente encara o que você provavelmente vai ver no dia, né? E muito provavelmente, quando você faz muitas, chega no dia não tem muita surpresa, né? Quando você tem um preparo bom de prova antiga, e fazer redação também é uma parte muito importante, né? Não pode negligenciar. Eu fazia, no mínimo, toda semana eu fazia uma da FUVEST. O ano inteiro eu fiz. Tinha semana que eu fazia duas. E eu acho que você ter o foco nas faculdades que você almeja. Assim, eu tinha dois focos. Acho que passando de três eu já não sei se fica tão. É lógico, dependendo do caso, dá para administrar, mas eu acho que dois no máximo é bom. Assim, você focar nas provas nas faculdades que você quer fazer. Isso me ajudou demais. Porque eu acabei não indo tão bem quanto eu queria em outras provas, mas assim, a que eu tinha certeza, que era a USP, tive o foco e consegui passar. Então, acho que isso é bem importante. Aí, fora isso, cada um vai achar um caminho diferente para estudar da melhor maneira, mas assim, algumas bases são essas, né? Acho que é isso. Não me prolongo muito aqui. Muito bem, olha, o nosso tempo está acabando, mas eu queria terminar. Eu queria perguntar, mas não vai dar. E aí, mas eu queria terminar falando, começando com você, Maria Eduarda. Você agora, né, vai para outro patamar da sua vida. E essa pergunta eu queria estender aos três, né? Quer dizer, vocês vão. É outro nível agora, né? Então, eu queria saber primeiro de você, Maria Eduarda, o que vai ficar do objetivo na sua vida? Eu acho que o que vai ficar marcado, principalmente, é o carinho dos professores com a gente. Então, tudo o que eu mais lembro das aulas é tipo chegar e ver os professores que eu gostava, assistir conteúdos que eu achava legal, principalmente por conta do carinho dos professores com a gente. Porque eles entendiam que a gente estava num momento muito difícil, muita pressão, e ainda assim tentavam fazer a gente aprender da melhor forma sem se estressar muito no dia a dia. Ah, o Igor, queria te ouvir também. Indo para esse outro patamar, o que que você leva do objetivo? Bom, vai ser uma resposta meio parecida, né? Então vou falar mais no geral as pessoas, porque além dos professores que a Maria Eduarda citou, também vou citar meus colegas de classe e pessoas que ainda estão, por exemplo, no segundo ano, que agora estão no terceiro, né, ainda no objetivo, que mesmo tendo acabado o nosso, entre aspas, acabado a nossa convivência junto, ainda podemos ser colegas de profissão no futuro, ainda podemos conversar, mesmo eles indo para outras carreiras e faculdades. Então, no geral, acho que é isso. O principal são as pessoas. E, claro, os próprios professores, né? Conversar de biologia, tirar dúvidas de bioquímica com alguns. Que legal. Breno, o que é que fica do objetivo para você? Eu acho que realmente o mais importante foram as pessoas, alguns professores, né? Professores e alunos caras que assim, e que eu sei que um dia eu vou reencontrar e que me ajudaram muito na preparação, nessa de conversar também sobre a matéria, trocar papo ali no meio da matéria, assim, não no meio da aula, depois lá estudando. Os professores, mas assim, para mim particularmente eu não era do objetivo, né? Eu fui fazer o cursinho, foi no objetivo que eu realmente aprendi a estudar. Então isso para mim foi muito importante para o que eu estou vivendo agora. Claro que é outro ritmo, né? É outra parada, mas eu realmente aprendi a estudar no objetivo, ter a disciplina de estudar, apesar de eu já ter uma bagagem do esporte de disciplina, a parte de disciplina para estudar eu ganhei no objetivo. Mas assim, os relacionamentos sociais que a gente tem lá, que a gente tem com os professores e durante a jornada até a aprovação, acho que isso realmente é o mais importante, sim. Ô, Paiva, e você? Com que você fica desses alunos? Bom, de todos que a gente tem, né, Malu, que vão para medicina, que vão para engenharia ou qualquer outra carreira, né, para a própria biologia, né, fica aí primeiro a questão do dever cumprido, né? Que por mais que
seja um prazer trabalhar com eles, é nosso dever ajudá-los, é nosso dever estar ali lado a lado com eles, então fica aquela sensação de que, poxa, deu certo, o plano deu certo, né? Mas os que a gente tem mais proximidade também fica aquela questão do vínculo, né? Daquele laço de amizade que se forma, e você ter ali agora alguém que em breve vai estar ali ao seu lado como um profissional, né? De repente, né? Quem sabe daqui uns anos batendo no consultório do Dr. Igor, da doutora Maria Eduarda, do Dr. Breno e de tantos outros que nós ajudamos de uma forma ou de outra a colocar. Mas é sempre importante eles lembrarem que o mérito é deles, né? Nós fazemos a nossa parte, mas de maneira alguma a gente pode tirar aí o mérito, porque a conquista maior é desses alunos. E é um prazer só participar da caminhada deles até aqui. Muito bem. Quero agradecer, então, o Igor, o Breno, o Paiva e a Maria Eduarda. Gente, muito obrigada pela partilha de vocês, pela nossa conversa gostosa e até uma próxima. E parabéns, daqui a um tempo a gente, né, tomara que não precise ir ao consultório deles, né? Mas se precisar encontrar recebendo prêmios, esse o nosso sonho. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.